Olá, sejam todos bem-vindos ao Pra Gente, o videocast da LG Lugar de Gente. Eu sou Maria Paula Oliveira, diretora de Gente, Jurídico e Compliance da LG. No episódio de hoje, vamos explorar um tema fundamental para o sucesso das organizações, a cultura. Uma pesquisa da Harvard Business Review revelou que empresas com culturas sólidas aumentam 25% a produtividade dos times. Já um levantamento feito pela Deloitte revelou que empresas que investem na cultura organizacional experimentam um aumento de 82% na retenção de talentos. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. E para discutir esse tema, tenho o prazer de receber uma grande referência na gestão de pessoas, Natália Ubilla, diretora de People do iFood Pago. Seja bem-vinda, Natália. Fique à vontade para se apresentar. Boa, obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com a LG hoje, um super parceiro nosso. Eu sou a Natália, eu sou diretora de People do iFood Pago. O iFood Pago é a fintech do iFood. A gente tem o iFood Benefícios e várias soluções aí para restaurantes e toda a linha B2B. Muito bom. Muito bom falar com você sobre cultura, né? A gente conversa muito já sobre esse assunto. Acho que o iFood Benefícios, o iFood Pago é uma referência para a gente na LG e para diversas organizações, especialmente sobre esse tema, né? Porque a gente sabe que a cultura organizacional ela é o alicerce que ativa o potencial das equipes, o potencial das pessoas e direciona todo o comportamento dentro das empresas, destrava resultados, mas construir um ambiente, né, que reflita os valores organizacionais não é uma tarefa fácil. É uma tarefa muito complexa e contínua, que eu acho que é um assunto, né, infinito, que a gente sempre vai discutir e ter material para poder se aprimorar. Na sua opinião, Natália, quais que são os maiores desafios que as empresas enfrentam ao buscarem construir uma cultura organizacional forte, sólida? Boa. Cultura no final do dia está no centro de tudo, né, Maria Paula? A gente fala bastante, acho que é algo em que eu acredito muito. E um erro que eu vejo assim, frequentemente é a área de people não conseguir ser hábil o suficiente para conectar cultura com performance de negócio. Então, o RH ele precisa estar muito conectado com a liderança sênior da companhia. No final do dia, cultura nada mais é do que comportamento repetido, né? Exato. E se você tem, acho que muito claro, qual é o comportamento que você quer reforçar, e essa liderança, no final do dia, sempre como exemplo, aquilo vai cascateando naturalmente. Assim. Então, acho que um desafio grande que a gente tem hoje é lideranças que não têm clareza da importância da cultura, né? Enfim, ainda enxergam cultura muito como um assunto de RH. Cultura não é um assunto de RH, cultura é um tema de estratégia de negócio, né? Então, acho que o time de people, né? Enfim, o RH ele precisa conseguir encontrar quais são as alavancas que, de fato, engajam essa liderança para que a cultura realmente seja vivida por essa liderança sênior, assim. Então, acho que esse é um elemento. E tem um segundo elemento aqui, que sempre me faz refletir muito, é o quanto... e aí são duas coisas dentro desse segundo, assim. Acho que um é não conseguir dar clareza para as pessoas do que de fato a gente quer enquanto cultura, do que a gente persegue, para onde a gente vai enquanto companhia, no tema cultura. E o segundo deles é você não ter autenticidade na cultura, né? Quando fica algo muito genérico, serve para mim, serve para você, serve para qualquer empresa e, no final, não serve para ninguém, assim. Então, acho que você dá clareza, ao mesmo tempo em que você consegue fazer conexões que gerem reflexões e propósito para as pessoas e que, né, cara, eu sei exatamente o que eu preciso seguir e isso realmente conecta com o meu objetivo de negócio e não serve para qualquer um, isso é muito nosso, assim. Acho que isso é super importante e é difícil de fazer, né? Sem dúvida. Então, realmente esse é um desafio gigante. Eu acho que se o discurso não for genuíno, né, se ele não representar de fato aquilo que a empresa busca, fica só um discurso vazio, certeza. Né? E essa questão da transparência, né, de dar o entendimento para as pessoas, eu acho que é super importante também. E a gente fez um trabalho recente na LG em que a gente reescreveu todos nossos valores, né, refez, né, repensou nossa cultura e justamente pensando nisso, assim, de forma objetiva, como é que a gente traz para a prática das pessoas quais são os comportamentos esperados. E a gente até
usa, né? O que deu match e o que não deu. E muito inspirado no trabalho que vocês fizeram lá no iFood, porque eu acho que vocês são muito bons em trazer essa clareza para as pessoas. Falar de forma clara, né? A linguagem das pessoas. Não aquela linguagem genérica, como você falou, mas algo que conecte, que as pessoas consigam entender. Poxa, isso aqui faz parte da cultura da minha empresa, isso aqui é esperado, isso aqui já não é. Então, total. acho que... E eu acho que você tocou num ponto super importante, que dar clareza passa por falar aquilo que é. Eu espero de você A, B, C e D. E o que não é, né? Cara, aqui a gente não se comporta dessa forma. Isso aqui é intolerável, né? Enfim, acho que esse o que é e o que não é ajuda muito nessa construção, assim. Exato, concordo. E aí, o outro elemento que eu acho que é essencial é a liderança estar comprada, tá ali, acreditar genuinamente naquilo, na importância dessa cultura e replicar aqueles comportamentos para que as pessoas também possam não só escutar e ler e tudo mais, mas ver ali na prática, numa reunião, como é que... E a gente direciona muito isso, né? Vamos trazer os elementos de cultura aqui para o nosso dia a dia. Numa reunião, um dos nossos valores é direto ao ponto. A gente fala, galera, indo direto ao ponto aqui, já estamos, né, floreando demais essa história. Vamos para o que realmente importa. E trazer esses elementos de cultura para a prática, para o dia a dia, eu acredito que ajuda muito também. Não, ajuda demais. E é muito bonito de ver, né? Quando tem uma discussão como essa, gente, é direto ao ponto. Tá simples, tá claro, assim. Você sabe o que você precisa fazer, assim. Acho muito legal. Isso é muito legal mesmo. E Natália, você pode compartilhar, assim, um exemplo, né, de estratégia, de como alinhar a cultura organizacional com a estratégia de negócios, que é isso que você trouxe, para impulsionar os resultados da empresa? Boa, legal. Tem um professor de Stanford, a gente teve lá um grupo de lideranças do iFood em novembro do ano passado, e ele é um especialista em comportamento organizacional. O nome dele é Charles O'Reilly, e ele criou um framework, né, de 5 elementos que são essenciais para que você direcione cultura, e ele usa muito para transformação cultural, assim. E foi muito curioso, porque a gente foi para lá, enfim, já tinha feito um processo super intenso, né, sei lá, não vou chamar de transformação aqui, mas, de reforço de cultura dentro do iFood Pago, né, que era uma startup dentro do iFood, que é algo gigante. E foi bacana ver que, no final do dia, o que ele propõe como framework foi o que a gente fez naquela época meio que sem muita intenção, assim, sem saber. A gente falou, cara, precisamos fazer algo, assim. E ele, nesses 5 elementos, basicamente, ele considera ações da liderança, que são os leadership... o nome do framework é LEASH, tá? Então, LEASH. Então, o primeiro elemento aqui são as ações da liderança, tá? Então, que é um pouco do que a gente está falando, é o walk the talk, né? Assim, cara, como é que você tem a sua liderança dando o exemplo que você quer que seja repetido? Então, alinhamento com a liderança, acho que é o primeiro elemento. O segundo deles é o employee involvement. Você precisa envolver, de fato, né, os seus colaboradores e as pessoas naquilo que você quer direcionar. E as pessoas precisam se conectar com aquilo, né? O terceiro deles é o alinhamento dos sistemas de remuneração. No final do dia, todo mundo quer crescer, se desenvolver, ganhar dinheiro. Então, como é que você conecta temas de remuneração para aquilo que você espera enquanto cultura? Símbolos, sinais e histórias, né? Enfim, como é que você transforma essa narrativa? Como é que você, na verdade, conta, né, essa história e controla essa narrativa a partir dessas histórias e dos símbolos que você quer contar? E, por fim, o HR involvement, que ele fala, né? Que, assim, cara, o RH ele precisa estar muito envolvido. E eu gosto muito do involvement aqui, né? Do envolver, porque dá muita clareza de... Não é o RH, né? Lidera, obviamente, a transformação, mas isso começa com a liderança, né? Enfim, então, não por acaso o RH está no final, porque, de novo, né? Acho que cultura é um tema do negócio e não de people propriamente dito. E aí foi muito bacana, que quando a gente pegou, falou, cara, o que a gente fez, né? Fui para lá, falei, pô, acho que isso aqui cabe muito bem com o que a gente tocou dentro do iFood Pago, assim, né? Então, acho que a gente estava num momento muito grande de preciso reforçar a cultura aqui. E aí a gente alinhou liderança, a gente envolveu as pessoas, a gente, né, começou a conectar símbolos, histórias e tal. Então, acho que se eu puder te dar um exemplo aqui, né, de como fazer isso, talvez começar um pouco pelo lixo, assim, né, cara? O que eu preciso fazer?
né? Preciso mudar aqui a rota do que é a minha cultura. Cara, pensa nesses 5 elementos, assim, né? Tenta conectar um pouco das iniciativas que você tem dentro de cada um desses elementos, para que aquilo realmente tenha uma consistência, né? E no final do dia, tudo que é repetido vira cultura. Acho que consistência é a palavra, né? Assim, não adianta fazer ações pontuais, mas tudo tem que estar conectado, e acho que isso resume bem, né, quais são as frentes principais que vão ajudar aí os RHs a conseguirem implementar essas mudanças. Muitas empresas definem os valores e propósitos de forma inspiradora, mas na prática a cultura organizacional ela nem sempre vai refletir o dia a dia, né? Eu acho que talvez esse seja o maior, não vou dizer erro que as empresas cometem, né? Mas assim, algo que é muito comum e acontece bastante, né? A gente tem um discurso muito bonito, tá lá os valores no site, mas quando você vai viver a cultura da empresa, e eu acho que isso é muito ruim, porque também muitas vezes as pessoas se decepcionam, né? Às vezes vem um talento, a gente consegue atrair, ele imagina que a empresa, que a cultura organizacional é uma, mas na prática ela não é exatamente aquilo. E essa desconexão entre o discurso e a prática, essa falta do exemplo vindo da liderança, uma sobrecarga de prioridades, falhas de comunicação, resistência à mudança. Acho que tem vários desafios aqui que ocorrem, são recorrentes em todas as organizações, e eu acho que é sobre isso que eu queria falar um pouquinho agora, sobre esses desafios. Na sua opinião, quais que são as principais razões para essa desconexão entre a visão cultural e o que é a prática no dia a dia ali das empresas? Boa. Acho que nunca tem um elemento único, assim, e até voltando um pouco para o que a gente já falou aqui, na minha visão, o que acaba, né, trazendo essa desconexão é a falta de alinhamento da liderança. E, assim, talvez a gente vá falar disso muitas vezes ainda, e parece repetitivo porque no final do dia, se você não tem uma liderança alinhada e uma liderança que realmente dá o exemplo daquilo que você espera como cultura, você pode escrever, né, enfim, visão, valores, comportamento, o que quer que você queira, lindo na parede, e ele não vira prática. Porque cultura é comportamento de repetição. Então, se a sua liderança repete aquele comportamento que é esperado, se ela vai sempre direto ao ponto, se ela é transparente, as pessoas olham aquilo e é do ser humano, né? Enfim, ele vai replicar aquilo que ele entende que precisa ser feito, né, com a liderança. Acontece com mãe com filho, acontece, né, com o líder e o liderado, assim. Então, se a sua liderança ela não está muito conectada e, de fato, vivendo e acreditando aquilo que está escrito na parede, a desconexão ela é um fato, assim. E aí vai desde, né, o exemplo que você trouxe, que eu acho que ele é brilhante, assim, né, de como a gente se comporta numa reunião, até aqueles elementos que a gente não tolera. Porque isso também diz muito sobre cultura, né? Não é só aquilo que eu faço e que você vai repetir, mas aquilo que eu não vou tolerar e que você vai entender que é intolerável, né? Assim. Sim. Então, acho que, de novo, passa muito pela liderança, assim. Porque é difícil você, como área de people, empurrar alguma coisa, né? Aí não vira a coisa do RH, né? Enfim, acho que a gente conseguiu passar um pouco essa barreira de que o RH é só o RH, para um RH muito estratégico. E, no final do dia, acho que é muito por conta dessa conexão. Porque o RH falar não vai resolver. Não mesmo. Acho que a gente precisa se posicionar muito como a área que ferramentaliza a cultura. Total. Então, o que eu vou te dar de elementos aqui que vão ajudar a fazer com que essa cultura seja clara, com que os comportamentos que a gente espera eles estejam muito bem desenhados e que não fique dúvida de que é assim que eu preciso me comportar. Mas, no final do dia, né, o dia a dia e aquele exemplo, né, da reunião ou, né, daquilo que você não tolera vem da liderança. Sim. Eu acho que é isso. Assim, o RH dá os instrumentos, o ferramental, mas a prática não adianta. A gente precisa que a liderança esteja profundamente envolvida ali e dê os sinais, né? Nos rituais, no dia a dia, na decisão sobre uma demissão, eventualmente. Exato, né? De uma pessoa que pode ter uma ótima performance. Essa é sempre um dilema, né? Uma discussão. Poxa, a pessoa está entregando, ela está dando resultado, mas
o comportamento dela não é condizente com a nossa cultura. Qual é a decisão que precisa ser tomada? Muitas vezes é uma decisão muito difícil, né? Sim. Mas eu entendo que a cultura sempre deve prevalecer, porque senão você passa a mensagem errada e você enfraquece a sua cultura. Não, total. Então... E acho que até para ilustrar esse tema que você traz, que acho que ele é muito relevante, o Diego Barreto, que é o nosso CEO, ele deu uma aula na semana passada e 3 pessoas vieram falar comigo porque viram em alguma rede, enfim... E o exemplo que ele dava era justamente esse. Ele falou, cara, cultura pra gente é inegociável. Perfeito. E, de fato, é. Ele falou, putz, eu demiti uma pessoa hoje que há 6 meses atrás eu conversei, super top performer, enfim. Cara, você entrega muito, mas o seu comportamento é horrível, né? E a palavra é horrível mesmo, assim. Ele usou isso. Então, acho que é um exemplo que ilustra muito bem. Cara, há 6 meses a gente teve essa conversa... não né, mover o ponteiro nesse sentido, tá fora, assim, porque isso a gente não vai tolerar, assim. Então, acho que é um exemplo aqui que ilustra um pouco do como o comportamento no final do dia ele se repete. Esses sinais, né, que a organização passa, que a liderança passa, eu tenho convicção que são o principal elemento ali para as pessoas entenderem de fato. Se eu me comportar dessa forma, isso aqui não é tolerável dentro dessa organização. Então, isso é muito importante. E aí, falando um pouquinho de indicadores, né, indo agora para um aspecto mais objetivo, na sua opinião, quais que são os indicadores que revelam que uma cultura ainda não está bem desenvolvida dentro da organização? Existe isso, né? Tem como detectar e, enfim, o que você enxerga desse tema? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Assim, se alguém responder ela aqui, você me conta, viu? Mas eu acho que esse é sempre um dilema, né? Que a gente tem. E a gente tem no iFood também, assim. Putz, acho que a gente evoluiu muito nessa agenda, mas a gente ainda tem dificuldade de encontrar. O sonho seria qual é o indicador que vai falar para a gente sobre cultura. Assim, isso não existe. No iFood, a gente tem uma área de People Analytics que é muito bem estruturada. E isso faz muita diferença para que a gente consiga conectar os pontos, né? Enfim, então, cara, quais são todos os indicadores que, no final do dia, tendo alguma correlação, me indicam ter um impacto em cultura, assim. Então, acho que é muito da forma como a gente opera hoje. Se eu tivesse que escolher aqui, sei lá, 1, 2 indicadores, acho que uma análise bastante crítica em relação a turnover é um ponto. E aí, não só o voluntário, mas o involuntário também, né? Enfim, acho que no final do dia, esses 2 elementos, eles dizem muita coisa, seja para as pessoas que vão embora. E as pessoas não vão te falar, estou indo embora porque é cultura. Ninguém vai te falar isso dessa forma. Mas acho que você ter mecanismos aqui que te ajudam a de fato, coletar qual é, né, a razão desse turnover é super importante. E a mesma coisa para quando esse turnover ele é forçado, né? Assim, que é o exemplo que eu acabei de dar do Diego. Assim, putz, a gente vai desligar pessoas porque elas não têm aderência à cultura. Assim. Então, esse talvez possa ser um. Assim. E os outros elementos, acho que eles estão muito conectados à performance, tanto a performance individual quanto a performance da área, no caso de uma liderança. Assim. Então, putz, se a minha área performa muito bem, o que essa liderança está fazendo para que a gente tenha, né, esse resultado, assim. E aí você pode conectar com avaliação de desempenho, enfim, acho que, de novo, vários elementos combinados, indicadores combinados, podem te dar insights de, cara, estamos indo num caminho bom ou ruim, assim. Mas uma coisa que eu sempre penso muito, assim, que as pessoas, como é que eu mensuro? Nossa, será que está bom ou, né, que está ruim, assim? Gente, você tem uma cultura, né? Quer você queira, quer não, toda companhia tem uma cultura, assim. Uhum. Pode ser intencional ou não. Pode ser intencional ou não, exatamente. Então, acho que você entender quais são, né, de tudo que você tem ali de disponibilidade de dados, quais são os dados que correlacionados podem te dar, né, uma resposta, acho que é um pouco do caminho, mas eu adoraria ter um único indicador aqui. Um único tá bom, tá ruim. Não existe, eu concordo com você, é uma junção, né, de vários elementos que te dão os insights, mas não existe um realmente. E outro ponto que eu vejo, né, não é exatamente um indicador, mas uma forma como a gente trabalha, né, para tentar medir, enxergar um pouco dessa cultura é fazendo pesquisas, né? A escuta dos colaboradores, eu acho que é um elemento super importante que os RHs têm que estar sempre atentos, porque ela vai te dar os indicativos também do que está indo bem e o que está indo mal, né? Mas isso é muito curioso, assim, porque de novo você precisa conectar duas coisas, né? Porque você tem o quant e o qual. Assim, a gente roda no iFood
pesquisas de pulso semanais em diferentes temas, né? Então, não significa que toda semana você vai responder a mesma coisa, mas a gente tem, sei lá, 5 grandes temas com um conjunto de perguntas que são os temas que a gente quer avaliar, assim. E é muito curioso, assim, porque, embora... Né, é muito legal, assim, você fala, caramba, aqui eu tenho perguntas que são direcionadas para, sei lá, 2, 3, 4, 5 comportamentos que estão ali na minha cultura. Mas aquele dado puro nem sempre quer dizer muita coisa, né? Então, como é que você conecta isso com, de novo, outros indicadores e com o qualitativo da coisa, né? Assim, cara, o que as pessoas estão falando no corredor? Quais são as conversas? Quais são os comportamentos que se repetem? Enfim. E aí, a junção de tudo isso, acho que ajuda a gente a direcionar o que a gente quer e o que a gente precisa ajustar, assim. Perfeito. Muito bom. Bom, mudando um pouco aqui de tema, apesar da reconhecida importância do tema cultura, né, muitos profissionais de RH ainda enfrentam desafios significativos no dia a dia, e especialmente no que diz respeito ao envolvimento das lideranças. Já falamos bastante, mas voltando para esse tema que eu vejo que ele é central. E aí, por exemplo, 57% dos líderes de RH acreditam que os gestores falham em reforçar a visão de cultura dentro das equipes, e 53% relatam que a alta liderança não se sente responsável por demonstrar a cultura desejada, segundo um relatório da Gartner. Ou seja, né, mais da metade dos líderes de RH não enxergam esse engajamento da liderança, e isso é muito ruim. Na sua visão, quais são os principais obstáculos que o RH, né, que a gente encontra ao tentar envolver essas lideranças na implementação e na manutenção dessa cultura organizacional forte? Boa. Acho que tem um elemento aqui que é a gente, como RH, fazer um esforço genuíno para adaptar a linguagem, né? Assim, como a gente se comunica, né? Enfim, e como a gente demonstra para o negócio o que a gente entende de negócio. Que a gente vai usar a cultura e todo o ferramental de people como alavanca de performance, assim. Eu sempre brinco, assim, falo, putz, se eu tivesse que descrever o meu trabalho para minha filha de 5 anos, assim, cara, a gente ajuda os negócios a performarem melhor, assim. E aí passa por um monte de coisa, né? Enfim, um deles, com certeza, é cultura, assim. Então, acho que a gente conseguir falar a língua do negócio, né? E acho que se fazer ouvir a partir disso é um grande obstáculo, porque o RH, ele vem, acho que a pandemia foi um grande divisor de águas, assim, para a gente, né? E para como a área de RH ela é vista dentro das organizações, assim. A gente saiu de um lugar de muito suporte para um lugar de protagonismo, né? Enfim, cara, nada teria dado certo, o mundo não teria, né? As organizações não teriam continuado se a gente não tivesse conseguido virar essa chave muito forte, assim. E isso passa muito por entender aquilo que o negócio precisa, assim. Então, acho que esse é um grande elemento. E talvez tenha um segundo aqui, que eu acho que as companhias elas falham, que ele é muito básico, mas é muito importante, assim. Cara, as pessoas que estão lá dentro, você conseguir se comunicar de forma efetiva e dar essa clareza. E o outro é você garantir que as pessoas que estão vindo de fora, especialmente para empresas que estão, né, em momentos de alto crescimento, que você traga pessoas que já tenham esse direcional, enfim, acho que essa clareza do quanto cultura realmente é um papel da liderança, assim. É muito recrutamento mal feito, né, Maria Paula? Assim, eu acho que tem muita displicência mesmo na hora de recrutar, assim. E se tem um negócio que a gente é absolutamente intolerante, assim, cara, pessoas que chegam nos processos seletivos que não têm aderência à nossa cultura. Isso não é fácil, né, de você identificar numa conversa de 1 hora, assim. Então, talvez faça mais sentido, né? Enfim, deixar uma vaga aberta por mais tempo e você garantir que você tem muitos pontos de contato com aquele candidato ou aquela candidata para você se certificar se realmente essa pessoa ela atende ao que a gente tem, né, de elementos de cultura, assim. E acho que muitos líderes também ainda recrutam muito com base só nas competências técnicas, super, né? Então, acho que essa falta de entendimento da importância da aderência cultural, às vezes também atrapalha, porque fica aquele foco ali, não, essa pessoa tem essas competências aqui que eu entendo que são suficientes, mas não, porque se ela não tiver aderência à cultura, o comportamento adequado, esperado daquela organização, não vai funcionar. Exato. Por melhor que ela seja tecnicamente. Total. Recrutam e desenvolvem, né? Exato. Porque também é muito comum, você pega ciclo de avaliação, beleza, vamos falar de PDI agora. O PDI é 100% focado para skills técnicas, assim.
Cara, e é o que a gente já falou aqui, tem gente que performa muito bem, que é ótimo de resultado, mas que é ruim de cultura, assim. Como é que a gente também trabalha liderança, enfim, o desenvolvimento das lideranças de forma mais ampla, né, assim, para considerar esse todo, assim. Então, é bem real mesmo. Eu concordo. E, assim, aí eu acho que o RH pode, né, nesse cenário todo, ajudar dando um peso igual. E aí, num ciclo de avaliação de desempenho, por exemplo, olha, aqui o seu desempenho, o seu resultado tem a mesma importância do seu desempenho aqui enquanto cultura. Para que as pessoas também entendam, passar mais uma vez essa mensagem, né, que a gente falou que é super importante, de que a cultura aqui dentro dessa organização ela tem um peso igual, maior até do que outros tipos de entregas e resultados. Exato. Então, não é só o que, o como, né? Exato, exatamente. Total. Então, já falamos aqui um pouco, né, de como o RH pode engajar essas lideranças na promoção da cultura organizacional, mas você pode trazer mais exemplos, assim, elementos práticos? A gente gosta muito de trazer exemplos práticos aqui para ajudar a nossa audiência a implementar ali no dia a dia dos RHs delas. Enfim, o que você acha que pode ser feito na prática? Boa. Cara, acho que tem de novo, né, voltando para Stanford ali, teve um professor que falava de estratégia nas organizações, que ele reforçava muito o quanto é importante que você torne o processo de decisão facilitado se você quer atingir algum objetivo. E aí isso serve para desenvolvimento de produto, enfim, tem N aplicações, inclusive cultura, olha só. E aí acho que passa bastante por um tema que a gente até já falou aqui, que é como é que eu deixo claro o que eu espero de cultura, o que eu tolero e o que eu não tolero. Isso é essencial. A gente usa muito disso no iFood, a gente já falou aqui. E no final do dia eu acho que isso é tão efetivo porque ajuda neste processo decisório. Assim, putz, eu posso me comportar assim ou assado. Tá claro que eu preciso me comportar assim, né? Eu não tenho muita dúvida enquanto colaborador de que é esse aqui o comportamento que a gente espera, assim. Então acho que, cara, na essência, assim, sabe? Você ter muito alinhamento com a liderança para que essa liderança realmente seja, né, o embaixador e o promotor dessa cultura. E que, do ponto de vista de ferramenta, a gente dê muita clareza, né, e torne o processo de decisão de como eu devo me comportar facilitado, cara, é isso. Assim, no final do dia, não vai muito além disso. E, embora sejam só duas coisas, é super complexo, né? Enfim, então, acho que trazer para perto, né, enfim, e encontrar, né, o ponto certo desse ferramental é um caminho. Falando assim, parece até fácil, né? Mas moleza, na prática, então. A gente sabe que não é. E, assim, longe de ter impactos só subjetivos, a cultura mexe o ponteiro dentro das organizações de várias formas, né? Ele impacta diretamente nos resultados, isso é comprovado. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho agora, já nos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. De acordo com a Gallup, empresas que têm alto nível de engajamento dos funcionários são 21% mais lucrativas que aquelas que têm baixo engajamento. E, além disso, os funcionários têm 41% a menos de incidentes de atrasos e faltas, né? Olha que interessante aí, trazendo um pouco, conectando as duas coisas de forma muito prática e objetiva. E aí, na sua opinião, Natália, como integrar e mensurar o impacto da cultura organizacional, desde a atração de profissionais até o desenvolvimento dos talentos? Boa. Acho que passa bastante pelo que a gente falou aqui também, né? De ter uma área de analytics forte. E por que isso é importante? Não é só porque está na moda, né? Porque realmente está, assim. Mas, no final do dia, acho que muito do que eu falei aqui, de você falar o que é a linguagem do negócio, de você conseguir se conectar e se comunicar, né, de forma muito assertiva, é importante para essas lideranças de negócio, né? Acho que é mais ou menos como o mundo dos negócios opera, assim. E é muito diferente, né, de você chegar para uma liderança e falar, nossa, precisamos falar de cultura, né? Tem um comportamento aqui que não está bom, e você dizer, cara, olha só, você tem potencial de performar 20% melhor, porque é isso que os dados dizem, e a gente tem um problema aqui de cultura, assim, então você conseguir conectar essas coisas numa narrativa que, de fato, dê significado para aquilo, eu acho que é super importante. Em recrutamento, por exemplo, que acho que é um tema que você trouxe aqui, é muito difícil, que é o que a gente falou, vou lá, contrato, enfim, parece fazer sentido, você pode fazer um processo seletivo que seja muito bem estruturado, ele é super importante, porque acho que ele te ajuda, né, a dar clareza do que realmente a gente quer avaliar e o que é importante para a gente.
E aí tem um elemento essencial aqui, que é como é que eu treino essa liderança para que ela seja uma aliada importante nesse processo de avaliação, assim. Já acontece... Putz, né, o iFood... Né, eu sempre falo, quando a gente fala de iFood, parece que, né, é tudo perfeito. Assim, gente, não é. Assim, aconteceu há pouco tempo de todo mundo já ter entrevistado uma pessoa, estava aprovado por absolutamente todas as pessoas. E eu fui a última a entrevistar e falei, gente, não dá. Porque tem um elemento de cultura. E era essencialmente isso, assim. Então, acho que você... estruturar o seu processo seletivo de modo que você consiga ter esse tipo de conversa e que as pessoas entendam, eu acho que é super importante, assim. E um segundo momento ainda assim, a gente pode errar, acontece, né? Às vezes a gente erra. Mas acho que tentar conectar um pouco de elemento, né? E aí bem conectado com performance de... Cara, e aí é teste. A gente fala muito disso no iFood também. Qual foi o processo seletivo que, no final do dia, e aí conectando dados, me deu uma curva de rampagem mais rápida para a pessoa que começou aqui agora? Putz, foi o processo A. Caramba, será que a gente deveria seguir por esse caminho? Putz, as pessoas que tiveram um início muito difícil. O que a gente fez? Assim? E aí você vai começando, né? Você vai tentando encontrar essas correlações que te ajudam a ir refinando esse processo, assim. Então, acho que recrutamento, né, do ponto de vista de cultura, assim, de novo, especialmente em empresas que estão crescendo muito, é algo que não pode ser subestimado, assim, sabe? E aí é sempre aquela coisa, né? Fica sempre, né, um meio incentivo perverso. Você está crescendo pra caramba, você precisa das pessoas sentadas ali trabalhando, né? Mas às vezes vale mais a pena demorar mais tempo, assim. Então acho que esse é um elemento. E do ponto de vista de desenvolvimento, eu acho que é a gente ter muita consciência, enquanto organização, daquilo que a gente valoriza, assim, né? O que a gente quer? A gente quer resultado a qualquer custo? Talvez não, né? Enfim, talvez tenha alguma empresa que queira, assim, né? Mas acho que, no nosso caso de iFood, cara, a gente não quer. A gente é obcecado por resultado. A gente é chato. Esse é um dos nossos valores core, assim. Mas a gente não quer isso a qualquer custo, assim. Então, acho que tem um esforço muito intencional aqui de, nesse processo de desenvolvimento, a gente, obviamente, olhar para aquilo que é hard skill, mas a gente também, acho que, colocar muito peso naquilo que é soft skill, naquilo que é relacionado à cultura, à liderança, né? Enfim, e líderes que desenvolvem líderes, né? Porque aí você vai criando um ciclo virtuoso muito importante, né? Se autoalimenta. Exato, né? Exatamente. Não, muito bom. Acho que você trouxe elementos aqui essenciais e muito importantes que, independente do tamanho da sua empresa, né? Acho que não existe fórmula mágica aqui, infelizmente, mas que se aplicam para todas as realidades, né? Assim, você refletir como profissional de RH, entender como você pode aplicar isso dentro da sua organização, é muito importante, faz todo sentido. E eu gostei muito do que você falou, assim, o que a sua empresa... Pensar também o que a sua empresa está disposta, né? Qual que é, né? Onde que eu posso transitar aqui para atingir os resultados que a gente está buscando. E aí, para finalizar, infelizmente, passou muito rápido, mas queria te pedir um conselho para você deixar aqui para os profissionais de RH que estão começando nessa jornada de transformação cultural, estão refletindo sobre suas culturas. Qual que seria a dica, assim, que você pode dar para eles, para a gente encerrar o nosso papo aqui com chave de ouro? Boa. Cara, acho que se eu tivesse que dar uma dica, assim, e é algo que a gente não faz bem, eu estou falando a gente, né? Todos nós aqui, eu tenho falado isso muito para o meu time, enfim, né? E dentro do iFood, cara, a gente precisa trazer mais ciência para o RH. Concordo. Acho que, enfim, né? Historicamente, a área de People é uma área que é formada por pessoas que talvez tenham, né, uma veia mais intuitiva do que analítica. E isso faz com que, né, se não muito bem direcionado e se não conectado com o analítico da coisa, pode ficar subjetivo, abstrato, né? Assim, então, acho que o exemplo que eu trouxe aqui, né, do Lish, enfim, cara, é um professor que ele é uma lenda em comportamento organizacional. Cara, a gente deveria, enquanto área de People, ser os especialistas, quase a lenda em comportamento organizacional, assim. E se a gente ainda não é, como é que a gente acessa isso? A gente vive uma era que tem muito conteúdo disponível, assim, é surreal. E isso, às vezes, confunde, né? Enfim, acho que tem o ônus e o bônus disso, assim. Mas eu acho que a gente, enquanto RH, começar a se tornar mais especialista nos nossos temas, e aí eu estou chamando isso de ciência aqui, né, cara? Tem muito estudo de caso, assim.
todo mundo, no final do dia, está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Assim. Algumas empresas sucedem muito, né? Enfim, estão fazendo isso muito bem, e outras estão fazendo isso médio. Assim. Então, cara, estudo de caso, trazer, né, ciência para dentro do RH, fazer benchmarking, conversar. Acho que isso aqui é super rico, né? Assim, acho que quantas trocas a gente não pode ter, assim. Cara, e tem alguns casos assim de empresas que foram brilhantes, assim. Tem um estudo de caso muito bom da Microsoft, né? Assim, cara, como é que o Satya Nadella conseguiu levar aquela empresa, né, do que era para o que é agora, né? Enfim, sei lá, multiplicou em não sei quantas mil vezes ali o resultado do negócio, assim. E passa por cultura, assim. Então, acho que a gente usar mais desses elementos, sabe? Assim, sair um pouco da intuição e ir um pouco para o que... tem estudo científico e dado comprovado de que dá certo, tem um framework, enfim, acho que isso é super importante. Concordo, acho que é sobre isso, assim, né? A gente ir atrás de dados, de elementos objetivos que vão sustentar os nossos argumentos, que vão trazer essa visibilidade para o RH, né? Que os líderes, né? Que a liderança sênior da empresa entenda que o RH ele é de fato estratégico, ele contribui para os resultados da organização, e a forma de fazer isso é por meio de dados, de elementos concretos. Então, total. Acho que nós, como profissionais de RH, aqui a gente tentar, né, a gente conseguir cada vez mais tangibilizar o nosso trabalho, né, o resultado do nosso trabalho é o que vai nos levar mais longe. Eu acredito muito nisso também. E vejo um movimento muito nesse sentido, né, o que me deixa muito feliz. E gostei muito da dica que você trouxe também dessa questão de estudo de casos. Eu acho que é isso, né? Tentar aprender, né? E trazer um pouco dos elementos daquelas empresas que foram bem-sucedidas, como que eu consigo aplicar de alguma forma que isso dentro da minha realidade ajuda muito. Total. Mas muito bom, Nath. Muito obrigada por esse papo aqui, por trazer tantos insights legais. Chegamos ao final da nossa conversa e eu queria te agradecer muito por compartilhar aqui suas experiências, seus insights. E é uma honra ter você aqui com a gente na LG, que essa parceria nossa, né, iFood e LG, continue aí por muito tempo e a gente ainda tenha muitos papos aí juntas. Muito bom, foi um prazer bater esse papo com você. É sempre bom falar com você e de um tema que eu pessoalmente gosto muito, assim. Então, obrigada pelo convite. Com certeza, vamos falar muito ainda. Muito obrigada, Natália. E você que nos acompanhou até aqui, continue seguindo o podcast pra gente para mais conteúdo sobre inovação e desafios do RH. Inscreva-se no canal do YouTube da LG Lugar de Gente e ative o sininho para receber as notificações a cada novo episódio. A LG Lugar de Gente é a maior HR Tech do Brasil e referência em soluções e conteúdos sobre gestão de pessoas. Por isso, convido você a conferir a revista Uma, nossa publicação gratuita e online, que reúne conteúdos exclusivos selecionados para transformar a gestão do seu RH. Cadastre-se agora pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição e tenha acesso a uma leitura rica, prática e sempre atualizada. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!